Hoje eu vim falar para vocês do livro Hábitos Atômicos do James Clear, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Por que eu resolvi vir falar desse livro? O que tem a ver com a neuroarquitetura, que é o assunto que eu trato aqui, né? Primeiro que a indicação para eu comprar esse livro aqui foi da minha prof de yoga, que ela leu e disse: Mari, eu acho que você vai gostar desse livro, porque ele relaciona as coisas com o ambiente. E ela disse, mas é meio autoajuda. E de fato é. Mas por que eu quis trazer ele aqui pra vocês? Porque vocês sabem, eu relaciono todos os assuntos, tudo que eu estudo com a arquitetura. A ideia da neuroarquitetura para mim é justamente essa multidisciplinaridade, é entender tudo que tem ao redor do mundo, ao redor da arquitetura, que a arquitetura não trata normalmente, e relacionar com a arquitetura. Por quê? Porque tudo está relacionado ao ambiente. Não existe pessoa fora de um espaço. Então, a pessoa está sempre relacionada a um ambiente, coisa que não é sempre que as pessoas percebem. Então, eu, Mariana, gosto de estudar sobre comportamento, sobre neurociência, sobre várias coisas e depois relacionar elas com a arquitetura e também descobrir quem já está relacionando isso e nem percebeu que a arquitetura está afetando as pessoas. E é isso que vem dentro desse livro, Hábitos Atômicos. Antes de você descobrir aqui comigo se vale a pena você ler esse livro, se ele faz sentido para você, quais pontos são interessantes dele, alguns tópicos que eu assinalei, você tem que o quê? Se inscrever no canal, curtir, dar like, ativar sininho, comentar dizendo que gostou. E se tu não gostou, me diz o porquê que você não gostou, me diz o que eu poderia melhorar, me diz o que você quer ver dentro disso. Se você tem outras indicações de livros, se você não concorda, me diga o porquê, que eu gosto de saber, né? O negócio aqui é a gente trocar. Então vamos lá? Sobre o que é esse livro Hábitos Atômicos? Então ele é um método, né? Ele tem ali, o autor ele fez um método de como criar hábitos, ser eficientes na criação de hábitos, como tu fazer algumas rotinas, né? Seja o hábito que você quiser, o hábito, eu quero começar a ir na academia porque eu quero emagrecer, eu quero, sei lá, estudar tantas horas por dia, eu quero me livrar de hábitos ruins, eu quero parar de fumar, por exemplo. Tudo isso aqui o autor ele explica através do método dele, que pode ser possível você criar ou se desvencilhar de hábitos. Ele é um livro, assim, meio autoajuda nesse sentido de criação de hábitos. Assim, o comecinho dele, ele é bem autoajuda até. Eu, particularmente, tava achando, assim, um pouco xarope no começo. Mas daí eu fui indo, fui continuando lendo e cheguei na parte onde ele explica, de fato, os ambientes e o quê? Como que os ambientes podem auxiliar na criação do hábito, a criação dos hábitos bons e também tu se desvencilhar dos hábitos ruins. Quando eu falar criação de hábitos, tu já vai entender, né? Quando o hábito é bom, tu quer, e quando o hábito é ruim, tu não quer, né? Isso é meio óbvio, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui o meu capítulo favorito, que é o capítulo 6. O título dele é A Motivação é Superestimada, o ambiente é mais relevante. O que ele quer dizer com isso, tá? Dentro desse capítulo, logicamente, ele aprofunda mais sobre esse assunto, né? Mas ele fala como a motivação ser superestimada é a questão de, por exemplo, assim, quando tu tá querendo criar um hábito, nem sempre você vai estar super motivado a criar esse hábito, porque normalmente a criação de um hábito, tu quer um hábito que não é aquela coisa assim que tu tá sempre empolgado, como vamos dar o exemplo de ir na academia, né? Eu quero emagrecer, então eu preciso ir na academia todos os dias. Não é todos os dias que tu vai acordar, motivadão, acordei, quero ir na academia. Pode ser que algum dia ou outro você comece, tô com preguiça, não sei o quê. Que daí começa a vir aí os sabotadores e a ideia aqui é justamente não se sabotar, é tu continuar com esse hábito e fazer com que ele se torne parte aí de fato da sua vida, né? Porque, na verdade, hábito é uma coisa que já faz parte ali da tua rotina, assim, que daí já o teu cérebro já não precisa muito pensar naquilo ali, ele já é hábito.
O teu cérebro já entendeu que precisa ser feito aquilo ali, já não gasta energia com aquilo e já sabe que precisa passar por aquele processo, então, para sua vida continuar andando. Digamos que assim. Não sei se ficou confusa essa minha explicação. Essa parte, então, da motivação ser superestimada é que justamente acontece muitos processos, assim, de... Tu vê na internet, assim, que... tu tem que fazer o que tu ama, tu tem que estar feliz fazendo o que tu gosta, enfim. Só que na verdade, na realidade, na vida, não é sempre que tu vai ter essa motivação toda pra fazer tudo. E não é sempre que tu vai gostar de tudo que tem pra fazer e tu tem que fazer. Afinal, pra tu conseguir teu objetivo de emagrecer, tu precisa fazer o exercício, seja tu gostando ou não de exercício, entendeu? E o que é legal aqui? Que ele fala que o ambiente é mais relevante do que a própria motivação, do que tu ficar lá todo dia com uma frase motivacional na sua cabeça. Por quê? Porque quando tu organiza o ambiente de acordo com o que tu quer fazer, por exemplo, eu quero ir na academia todos os dias. Se tu já deixa a tua roupa da academia preparadinha ali do lado da tua cama, acordei e coloquei a roupa de academia, a probabilidade de tu de fato ir pra academia, de tu fazer o exercício é muito maior, porque o teu cérebro já entendeu que quando tu coloca a roupa da academia, tu tá no processo de ir para a academia. É muito mais difícil tu desistir de ir, digamos assim, botei a roupa da academia, agora eu sentei no sofá e não vou ir mais. É muito mais difícil isso acontecer do que se tu não tiver, se tu ter que gastar energia lá do teu cérebro pensando, abrindo o guarda-roupa, que roupa eu vou botar hoje? Mas bem que eu podia botar aqui já a roupa que eu vou sair, dar um passeio, ao invés de botar essa roupa da academia e ter que fazer exercício, ter que suar, entendeu? Então a ideia dele aqui é justamente fazer com que o ambiente ele esteja de acordo com os teus objetivos, tá? Que ele te incentive indiretamente, teu inconsciente de ir agindo daquela maneira, sem tu cérebro precisar gastar energia com aquilo e tu simplesmente fazer. E aqui ele fala também sobre a arquitetura de escolhas. Isso é um dos assuntos que eu falo na minha aula de nudge lá no curso Intro NeuroArc. E qual é o exemplo que ele usa? Ele usa o exemplo de um estudo que foi feito na lanchonete de um hospital, onde eles queriam diminuir o consumo de refrigerante, tá? E o que eles perceberam? Que as águas, elas eram vendidas em 2 pontos da lanchonete, tá? Muitas pessoas não tinham, digamos, muito acesso. Então, dentro do espaço, eles resolveram distribuir águas em mais pontos dessa lanchonete para facilitar as pessoas a escolherem uma água. Porque quando a pessoa entrou ali na lanchonete, ela já viu, já pegou e já saiu. E os refrigerantes, então, eles ficavam mais em segundo plano. E, consequentemente, as pessoas começaram a consumir e comprar mais água, porque a água já estava em mais fácil acesso. O inconsciente dela estava mais propenso a pegar a água do que o refri. Aí ele diz aqui que nos 3 meses seguintes o número de vendas de refrigerante no hospital caiu de 11,4%, enquanto as águas aumentaram 25,8%. Aqui é pra gente ver como que os espaços, a arquitetura, a disposição, o layout pode influenciar no comportamento das pessoas, inclusive na saúde das pessoas, porque elas vão estar consumindo água e não refrigerante, na economia do local, porque se tu tá tendo a intenção de vender mais águas do que refri, tu pode fazer com que o espaço esteja de acordo com isso, com essa tua intencionalidade e muitas outras coisas, né? E muitos outros fatores aí que estão sendo desenvolvidos através dos ambientes. E daí as pessoas menosprezam a arquitetura, né? Pelo amor de Deus. E aqui ele vem com aquela frase maravilhosa que eu já postei no meu Insta, que é: o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Aqui, então, ele fala muito mais sobre coisas do ambiente, tá? Então, dentro desse capítulo, é um capítulo relativamente curto, porque todos os capítulos são curtos, mas dentro do livro, ele volta e meia volta com essa questão do ambiente em si. Ele não fala exatamente de arquitetura, ele fala do ambiente. Lembrem que, normalmente, quando autores que não tratam da área de construção civil, de arquitetura em si, eles tratam o ambiente como um todo, tá? E aqui foi legal porque ele tratou justamente um ambiente projetado, ele deu o exemplo de um ambiente projetado, então eu adorei e quis trazer isso para vocês. Então, como eu falei, ao longo do livro ele dá mais alguns exemplos em que o ambiente interfere, ele volta a esse assunto algumas vezes. Esse é o capítulo que ele mais se aprofunda no assunto de criação de hábitos através da organização dos ambientes. E eu acho que se você tem interesse de descobrir um pouco mais sobre comportamento, se você tem interesse dessa
criação de hábitos, seja para você mesmo, para sua vida, né? Para você se livrar ou construir bons hábitos para sua vida, ou também para refletir isso dentro dos seus projetos, na intencionalidade dos seus clientes, o que eu acho bem interessante. É legal você ler um livro como esse, tá? Eu vou ainda falar mais algumas frases aqui do resumo desse capítulo 6, porque no fim de cada capítulo ele resume. Então ele vai criando, ele vai te mostrando o processo de criação do método que ele tem, que é bem interessante. Mas eu vou trazer aqui, como a gente fala mais da arquitetura, como a gente tá falando aqui meio de neuroarquitetura, é essa a intenção, né? É esse o foco do vídeo, né? E do canal. Já se inscreveu, né? Sobre comportamento humano, tá? Pequenas mudanças no contexto levam grandes mudanças no comportamento ao longo do tempo. Então, pequenos passos que tu dá agora podem levar a grandes passos no futuro. Todo hábito é iniciado por um estímulo ou gatilho. É mais provável que notemos os estímulos que se destacam. Então, aí essa questão de se todo hábito é iniciado por um estímulo ou um gatilho, será que esse estímulo ou um gatilho não pode ser feito através dos ambientes? Torne os estímulos de bons hábitos óbvios em seu ambiente, que é essa questão que a gente falou ali sobre deixar a roupa da academia do lado da cama, quando tu acordar, tu vê ela e já colocar ela, entendeu? Tu tem que colocar esses estímulos bons na tua cara, assim, tipo, colar na tua testa, entendeu? Pra você ir criando aí esses bons hábitos. Gradualmente, seus hábitos acabam associados não a um único gatilho, mas a todo o contexto que envolve o comportamento. O contexto se torna o estímulo. Então, daí depois que você faz esses pequenos primeiros passos aí de gatilhos, depois esse contexto todo aí se torna um grande estímulo. Mas isso, gente, lendo o livro, vocês vão ir começando a entender melhor esse passo a passo, tá? É tudo uma questão de processo mesmo, para tu criar um hábito. É mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente porque você não precisa lutar contra velhos estímulos. Isso é legal, isso é interessante, tá? Então ele até dá um exemplo aqui dentro do livro, agora não lembro se é nesse capítulo ou em algum outro capítulo, que, por exemplo, assim, tu quer, por exemplo, deixar de comer doce, tá? E tu vai sempre no mesmo mercado, você faz aquele mesmo trajeto, assim, você faz sempre aquele mesmo caminho, que tu acaba passando ali por aquela prateleira dos doces, porque tu já sabe onde ela tá. E tu sabe que se tu passar por ali, tu vai pegar um docinho. Então ele dá a ideia de, digamos, de tu ir num outro mercado, um mercado que tu nunca viu, que tu não sabe onde fica a prateleira de doce. Então, assim, tu não passar, e daí é possível que tu nem passe pela frente de uma prateleira de doce nesse outro mercado que tu não sabe nem onde tá. A não ser que tu tenha que procurar, entende? Porque daí tu já vai estar indo com a intenção de procurar onde tá o doce. Mas se tu tá simplesmente indo para fazer as tuas outras compras sem a intenção do doce, tu não vai passar na frente daquela prateleira e teu cérebro não vai querer pegar aquele doce porque tu não passou pela frente dele. Se tu passar pela frente dele, a probabilidade de tu pegar é muito maior. Isso é bem legal também, pra gente traduzir pro mundo da arquitetura. Então, vale a pena ou não ler o livro Hábitos Atômicos? Isso vai depender muito do teu pessoal, como eu disse. Se você tem bem essa capacidade de traduzir, se você tem essa curiosidade de descobrir sobre o comportamento humano, se você busca aí mais um autoconhecimento, se você acha que você precisa evoluir nesse ponto, se você está aberto a evoluir nesse ponto, que é muito importante, acho que é bem legal. Assim, como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de ler várias coisas ao redor da arquitetura, que daí tu vai entendendo bem como funciona o comportamento humano e daí tu vai começando a projetar de acordo com o que o comportamento humano costuma fazer. Então eu acho interessante. Mas não é um livro que tu vai ler e dizer assim, nossa, sei tudo de neuroarquitetura, porque nada a ver. Ele menciona ambientes, mas ele não é um livro de neuroarquitetura, ele é um livro de criação de hábitos. Vê se faz sentido pra ti ou não. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para dar uma facilitada aí na sua vida e trazer aí mais algumas referências. Isso é muito importante para quem tá estudando a neuroarquitetura, tá? Às vezes tu lê assim um livro aqui de 300 e poucas páginas e tu tira alguns insights dele pra tua vida, pros teus projetos, pros teus trabalhos acadêmicos. Então é assim mesmo, tá, gente? Não adianta ter ansiedade de achar que
A cada livro de 300 páginas que tu vai ler, ele vai estar com 300 páginas falando de neuroarquitetura, tá? Então tá bom, um beijo e espero ter ajudado vocês aí com mais uma dica aí de um livro que eu achei interessante e relacionado a ambientes e comportamento. Tchau, até a próxima!